Salve, amada igreja, com o Pai do Senhor, irmãos. É com muita alegria que mais um dia, Deus nos permitiu estarmos aqui e não nos deixarmos sermos consumidos, pela Tua misericórdia e podermos estar na Tua casa, nos alimentando mais da Sua palavra e do Teu poder. Irmãos, peço para os irmãos que abrem as suas Bíblias em Mateus 4, é uma palavra conhecida, tá? E eu vou ler o versículo 4 e o 10, tá? É uma palavra introdutória, irmãos, que até dando continuidade, eu tinha conversado com o pastor sobre o tema de pregação, máquinas, inteligência artificial e que possam vir substituir os pastores, padres e sacerdotes. Irmãos, a palavra diz assim hoje para mim e para vocês. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. No 10, então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele o servirás. Em outras Bíblias, somente a Ele prestará culto. Podem se sentar, irmãos, em nome de Jesus. Irmãos, só fazer uma breve introdução, tá? Aqui sobre alguns tópicos que eu acabei pesquisando sobre inteligência artificial, chat GPT 4, Auto GPT e diversas outras inteligências artificiais que estão sendo criadas numa velocidade muito grande e com processamento de informações também muito grandes, a fim de substituir diversas atividades dos homens em seus afazeres. Atividades estas, irmãos, que atingiu também já as denominações religiosas, diversas delas ao redor do mundo. Então, irmãos, vou só ler aqui para os irmãos como a inteligência artificial e os robôs podem mudar o futuro da religião. Enquanto alguns defendem que a inteligência artificial pode atrair mais devotos e facilitar o acesso a locais onde não há pregações ocultos, ou até mesmo sacerdotes disponíveis, há o temor de que a tecnologia torne o exercício religioso muito impessoal. Como nota do artigo da Vox, tem propostas mais ambiciosas. A ideia é usar tecnologia para atrair mais devotos. Olha onde nós estamos chegando. Em entrevista ao Washington Post, dizem que no futuro o robô deverá ter inteligência artificial. E este robô não irá morrer, ele irá ficar se atualizando e evoluindo. Com a inteligência artificial, esperamos que ele torne mais sábio e ajude as pessoas a lidar com os problemas. Olha só, numa simples matéria, o tanto de heresia, o tanto de afirmações que foram pautadas longe do Evangelho de Deus, porque já mostra que o homem, em vez de ele estar confiando em Deus, ele já está entregando o seu destino e a sua vida, irmão José, em mãos de máquinas ou inteligências artificiais para decidir a resolução de seus problemas. E mais adiante, irmãos, seguindo, tem um pastor da Igreja Batista do Sul, Mike Glenn, que é um pastor nos Estados Unidos. Ele já se pronunciou, falando que o Evangelho ele é muito mais que palavras, e o próprio ontem mesmo, no encontro que nós tivemos com varões, como bem ponderou o nosso pastor com devido acerto que ele é peculiar, o apóstolo Paulo mesmo disse, que o Evangelho não é só pregado com palavras, mas é pregado também com o quê? Com poder, Irmãos, poder ele vem da onde? Das mãos do nosso Criador, das mãos de Deus. Então, ele bem discorreu, que a inteligência artificial será capaz de pregar uma palavra, um sermão,
Até porque o Evangelho é muito mais do que palavra. O verdadeiro, né, a verdadeira pregação, né, ela vem, né, do poder de Deus. A verdadeira pregação, ela vem dos altos céus. E mais adiante, né, ele até compartilha a opinião de que alguns pastores sábios e virtuosos e mais velhos não permitirão que a nova tecnologia os impeça de imersão pessoal na redação da pregação e na redação da Bíblia, do verdadeiro Evangelho. Irmãos, do jeito que as coisas estão caminhando, né, e a própria Bíblia, ela já nos advertiu por diversas vezes, né, ela traz diversas advertências ao longo, né, de Gênesis a Apocalipse, né, que a Bíblia, ela vai se tornar daqui uns 10, 20 anos, até os pequeninos que hoje aqui não estão presentes, a Bíblia, as Escrituras, o texto original vai se tornar uma coisa rara. Por quê? Porque tem muitos, né, ao redor do mundo, até mesmo, né, de outras denominações religiosas, que se dizem protetores do Evangelho, que se dizem pregadores da palavra, como alguns artistas também, que durante a semana, né, não vou citar nomes, mas alguém já lembra, né, de um artista que se denominava Rainha dos Baixinhos, né, e o outro líder religioso falando que o Evangelho tem que ser reescrito. Irmãos, onde está isso em Gálatas? Eu não vi isso em Gálatas, entendeu? Com toda a simplicidade e humildade do mundo, eu não vi que de Gênesis a Apocalipse, que alguns dos discípulos, ou que algum anjo, né, falou que em tempos futuros ou nos presentes tempos haveria, né, que ter sido reescriturado ou reeditado o Evangelho. Pelo contrário, eu vi lá em Gálatas, até onde eu aprendi, eu acredito que também que todos aqui presentes aprenderam, né, Gálatas, que está escrito o quê? Se algum anjo descer do céu e te apresentar outro Evangelho que não seja este, que seja amaldiçoado, certo? Então, mas só que, irmãos, a Bíblia também fala que Satanás, ele veio para quê? Para roubar, matar e destruir. E além disso, né, dentre outras afirmações, né, e qualidades que a Bíblia fala, né, das funções até me perdoe de usar qualidades, mas as outras funções que, né, tem Satanás, que ele veio para quê? Para cegar o entendimento do homem, certo? E qual que é o perigo, irmãos, da inteligência artificial, né? Ela vir cegar a inteligência, vir cegar o entendimento do homem. Porque, irmãos, a história, ela se repete e nós não aprendemos. Essa é a verdade, certo? Nós vemos, por exemplo, que a inteligência artificial, ela vai ter, certo, um domínio. Ela vai exercer o domínio sobre as decisões e sobre, né, os atos, sobre as decisões que o homem terá que tomar. Irmãos, só que aqui a gente se pergunta: quem vai controlar a inteligência artificial? Certo? Se ela vai exercer o domínio sobre, né, a maioria da sociedade, quem irá exercer o domínio sobre ela? É Deus? Aí a gente fica essa muita indagação. É Deus que irá exercer o domínio sobre a inteligência artificial? Ou será o inimigo? Porque se você já verifica que tem diversos pastores, diversos líderes de outras denominações religiosas que querem usar a inteligência artificial para trazer multidões para dentro da igreja, irmãos, aonde tem o poder, aonde tem a unção do Espírito Santo nisso? E isso, irmãos, não está longe. Vai falar, irmão Eduardo, mas isso daí é lá nos Estados Unidos, na Califórnia, como um dos criadores
da Uber, do Google, eles já criaram já uma igreja de inteligência artificial na Califórnia, né? Que o nome dele é até Anthony Lewandowski, né? Que ele diz, né, que segundo ele a inteligência artificial vai superar a capacidade humana em algum momento. Pensando nisso, ele abriu a igreja de inteligência artificial, né, logo após ser demitido do Uber, né, e do Google por espionagem industrial. E ele diz ainda, né, que ser adepto da singularidade, a igreja de inteligência artificial. E o que é isso, singularidade, irmãos? Singularidade é o que atrai o público, né? É levar os discursos. O que é singular, único, o que é peculiar a um só indivíduo e não aos outros. Então, nós já vemos já também que nós estamos caminhando, tá, para uma crise espiritual. Sobre as ideias que se observa que a humanidade criou a máquina que pode ir 1 bilhão de vezes mais rápido do que o cérebro humano, por isso pensam em chamá-la de Deus. Irmãos, aí, né, voltando para nós entendermos mais Gênesis a Apocalipse, a história da humanidade, né? Irmãos, todos sabem o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Todos nós sabemos o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial na Alemanha, tá? E eu não sei se os irmãos sabem, tá? No partido, né, em qual Hitler, em 1932, que no distrito onde Hitler venceu as eleições do Partido Nazista, em Gotemburgo, tá? 75% da população que elegeu Hitler era evangélico ou cristão. Entendeu? Irmãos, o censo da Alemanha de 1932, certo? Para nós vermos que o inimigo ele cega o entendimento, certo? Da maioria das pessoas, ele cega o entendimento de quem está dentro da casa. Meu Deus! Certo? 75, irmãos, não foi 50%, não foi 30%, não foi 20%, foi 75% daquele distrito de Oldenburgo que elegeu Hitler, convencidos pelos seus pastores, pelos seus padres e pelos seus sacerdotes da época. Então, quem que foi, né? E olha o lema da campanha de 1932: Deus, pátria e família. Irmãos, não estou querendo fazer nenhuma analogia, né, ou comparar com nenhum caso que nós tivemos recentemente aqui, certo? Mas, irmãos, olha como que a história nos ensina, certo? Como a história nos ensina que o Evangelho pregado de uma forma deturpada, o Evangelho, certo? Que não é pregado com base bíblica. Olha o caminho que isso pode nos conduzir, certo? Jesus diz em Mateus 5, ontem até conversando com o pastor, que ele veio para quê? Irmãos, ele veio o mundo para quê? Ele veio o mundo para fazer cumprir o quê? A lei, certo? E aonde está a lei? A lei, ela está com o sacerdote, ela está com o presbítero, ela está com o pastor. Onde que está? Não que, né, não sejam fundamentais a pregação ou levar o conhecimento do Evangelho, né, ganhar almas para o reino, mas pessoas que se deixam cegar, né, pelo inimigo, né, porque o inimigo, irmãos, se você perguntar de Gênesis a Apocalipse, ele sabe cada vírgula melhor que eu e você, ele sabe, certo? Todas as passagens, todos os pactos que foram feitos na Bíblia, de trás para frente, ele
ele sabe tudo, certo? E aí, o que ocorre? Cegou o entendimento dessas pessoas, né, em 1932, Hitler. E o que aconteceu? Os pastores, os bispos, depois que viram que sangue de inocentes ficaram na mão deles, não adianta se arrepender. Se arrependeram depois. Falaram, nossa, nós colocamos no poder um lunático que falava em nome de Deus. E aí, aonde que está a conexão do Hitler com a inteligência artificial nos dias de hoje? Irmãos, é só fazermos uma analogia, certo? Porque a inteligência artificial, não que ela não seja, como até pontuei na pregação passada, não que ela não venha para ajudar, ela veio sim para ajudar, para facilitar. Quem que não usa o Waze? Eu uso o Waze é um tipo de inteligência artificial. Só que, porém, irmãos, o homem, ele entende. Qual que é a tendência do homem? O homem, ele tende, certo, a idolatrar aquilo que ele criou, né, por criação até mesmo maligna, podemos dizer, porque quando o homem criou a energia nuclear, ele usou para quê? Para destruição em massa. Ele não usou, certo, para pegar e levar a energia para quem precisa. Ele usou para quê? Para inteligência em massa, para destruição em massa. E seria incoerência nossa acharmos que a inteligência artificial também ela não pode só ser usada, né, entre as duas maiores potências do mundo para uma querer aniquilar a outra, certo? Ou para uma querer abolir a outra. Mas o que mais é assustador, irmãos, é pessoas, né, que cresceram dentro da igreja, que aprenderam o Evangelho desde novo dentro da igreja, né, e estão se curvando para uma inteligência por algoritmos, né, que na verdade ela processa milhões de informações ao mesmo tempo para trazer uma palavra, só que, porém, né, essas informações, não tenham dúvida disso, que estão misturados textos apócrifos nessas informações, certo? E aí o que ocorre? Vai levar quem escutar ou quem crer naquilo, irmãos, tem poder nisso? Tem unção nisso? Tem o Espírito Santo nisso? E Atos dos Apóstolos disse, né, que estavam todos ali reunidos ali em Pentecostes quando desceu o Espírito Santo, certo? E o que ocorre? As pessoas tinham que estar o quê? Reunidos, né? Então, muitos de nós podemos até nos indagar e falar, mas irmão Eduardo, não seria bom, né, estarmos aqui? Nós temos um templo grande, 2 andares, com diversos espaços na cadeira para serem ocupadas, diversas almas para serem salvas. Não seria bom nós termos um suporte, né, com a tecnologia para ajudar a agregar mais irmãos ao ministério, para salvarmos esses irmãos, ou até mesmo para esses irmãos terem a oportunidade que você teve, que o irmão Douglas teve, que o irmão Leandro teve, de conhecer a verdade? Irmãos, sinceramente, com toda a simplicidade, o pastor até me corrige, eu acho que não, entendeu? Por quê? Porque não tem poder, irmãos, entendeu? Não tem poder dos céus, certo? O evangelho pregado só, né, por palavras é um evangelho menor, é o evangelho apócrifo, é o evangelho que ele não atinge o fim almejado, é o evangelho, irmãos, sem efeito. Que efeito isso vai ter na sua vida ou na minha, certo? Que efeito de salvação, de resgate da alma, isso vai ter na nossa vida ou na minha? Nenhum, certo? Irmãos, a irmã Flávia mesmo, no culto passado, também ponderou também com devido acerto que ele é peculiar, que estava assistindo um filme, e nesse filme ela conseguiu, ela visualizou e ela entendeu que aquele filme ele não estava, né, condigno com a Escritura Sagrada, certo? Por quê? Porque ela, como que foi esse entendimento da irmã Flávia? Lógico que a irmã Flávia ela estudou a Bíblia, ela leu,
certo? Ela tem entendimento que a palavra de Deus, ela tem caráter dogmático, ou seja, dogma de fé, é verdade sabida e não contestada, certo? E ela estando pautada, né, no entendimento que ela leu, que ela aprendeu, e acima de tudo, o Espírito Santo na vida dela, certo? Pegou e falou, calma aí, deu um discernimento para ela, falou assim, calma aí, esse filme, né, ele está passando uma mensagem de forma deturpada daquilo que é a realidade ou daquilo que está devidamente estruturado. Mas, irmãos, isso a irmã Flávia, né, que nós não temos dúvida que Deus está na vida dela, que o Espírito Santo está na vida dela e Jesus Cristo está na vida dela. Mas e os outros irmãos, certo? Que não, e as outras pessoas que não têm o conhecimento que a irmã Flávia tem, ou que o irmão José tem, ou que o irmão Lucas tem, certo? De olhar determinada programação na TV, ou de olhar determinada mensagem através de uma inteligência artificial, de chegar lá no chat GPT e falar assim, ó, vou pregar domingo no chat GPT, me fala aí Marcos 23, né? Me dá uma pregação pronta aí, certo? O que vai fazer? A pessoa vai se acomodar, certo? A pessoa não vai se dar, vai cada vez mais vai deixando a Bíblia Sagrada, né? Vai deixando ela de lado, vai se distanciando dela, porque vai se acomodando, né? O ser humano, a tendência do ser humano é se acomodar, todo mundo sabe disso, certo? Todo mundo quer as coisas mais fáceis, né? Eu volto a falar, não que a inteligência artificial ela não seja, né, um instrumento que possa nos auxiliar em muitos afazeres ou de diversas coisas que nos são colocadas no dia a dia. Porém, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado, né, e misturar pregação com inteligência artificial, com internet, certo? Com redes sociais, com Facebook, com Instagram, com algoritmos, né? Porque o Evangelho, irmãos, nós não aprendemos o Evangelho em redes sociais, infelizmente, né? Na época de Cristo não tinha redes sociais, certo? E ele arrastou multidões com ele, certo? E até mesmo, né, voltando aqui a questão da igreja, né, fala assim, pô, irmão Eduardo, mas a gente não poderia ter trazendo, ganhando mais almas no Senhor? Irmãos, como bem também ponderou, né, até falei pastor, ontem eu aprendi muitas coisas que eu vou até levar na oportunidade que me for concedida. Irmãos, Jesus Cristo teve 12 apóstolos, só 3 se destacaram entre eles. Meu Deus. Certo? É preferível nós termos qualidade dentro do nosso ministério do que quantidade, né? Porque pelo menos nós temos qualidade, o pastor, né, já está com uma idade bem avançada. Se nós tivermos qualidade, menos problemas nós estamos trazendo para o pastor, e mais tempo nós estamos proporcionando a ele para que Deus use a vida dele como tem usado, para trazer para nós um entendimento que vem da onde? Do Google? Que vem do Instagram? Que vem do Facebook? Não. Que vem, irmão José, dos altos céus, e que venha da Bíblia Sagrada, certo? Porque através da vida dele, não só da vida dele, através do presbítero Douglas, através do irmão Flávio, da irmã Eliette, do irmão José, do irmão Lucas, da irmã Kelly, do irmão Osmar, do irmão Leandro, da irmã Rosângela, da irmã Rosa, é que Deus, Ele fala conosco aquilo que precisamos ouvir e aquilo que precisamos aprender. Por isso, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado, né? Nós temos que tomar muito cuidado, nós temos que estar com os olhos bem abertos e sabermos separar o joio do trigo, porque estamos crescendo juntos. Só que na hora que Deus vier para ceifar, irmãos, não adianta o irmão Eduardo querer enganar a Deus, né? Chegar no domingo, né? Atender o pedido do pastor, pedir para a Roseli ajudante lavar o terno para vir no domingo, né? Querer enganar a Deus, né? E chegar
chegar, né, e chegar no domingo, trazer para os irmãos uma bela reflexão do que está acontecendo no mundo, e durante a semana chegar em casa ser um cão chupando manga, né? Porque na hora que vier, eu estou crescendo junto aqui com os irmãos, espiritualmente, não tenho dúvida disso, mas na hora que Jesus, ou Deus, vier para ceifar, irmãos, a palavra de Deus, é aquilo que eu havia comentado, Jesus ele veio para cumprir a lei, e a lei, irmãos, ela serve, do mesmo jeito que ela serve a Chico, ela serve a Francisco. Então, ela vai servir para todos, né? Ela vai servir para mim, vai servir para o pastor, vai servir para o irmão Douglas, vai servir para o Lucas, vai servir para todos. E nessa hora, eu espero estar no meio do trigo, não estar no meio do joio, porque senão eu vou ser lançado fora, vou ser lançado no fogo ardente, tá? Irmãos, Deus, Ele está permitindo que diversas coisas aconteçam no mundo, e as coisas elas estão acontecendo de uma maneira tão rápida, né, que nós precisamos, irmãos, estarmos com os olhos ligados, bem abertos e muito bem antenados com o Evangelho. Nós temos que estar antenados com o Evangelho, com o poder de Deus que advém das Escrituras. Nós temos que estar antenados com Jesus Cristo e temos que sermos humildes, irmãos, para saber que espiritualmente, com toda a simplicidade do mundo, eu falo por mim, não quero que nenhum irmão se sinta ofendido, mas espiritualmente ainda não somos nada. Ainda, irmãos, se for comparar com os discípulos que andaram com Cristo, irmãos, o que nós estamos entregando para Deus? É um domingo de manhã, das 9 às 11h30, das 9 ao meio-dia. É isso que nós estamos entregando para Deus, certo? O que nós estamos entregando para Deus, irmãos? É 10 minutos de oração na hora de dormir? É 10 minutos de oração na hora de acordar? Irmãos, o que nós estamos entregando para Deus? É abrir ali a Bíblia e ler um versículo e falar: ah não, Senhor, obrigado, já li, estou dormindo, já absolvi, o Senhor falou comigo. É isso que nós estamos entregando para Deus? O que nós estamos entregando hoje espiritualmente para Deus? Nós estamos entregando o nosso melhor, ou nós estamos entregando somente migalhas para Deus? É uma reflexão, irmãos, que eu tenho que fazer na minha vida, né? Eu tenho que fazer isso na minha vida. Eu tenho que fazer essa reflexão, porque o que eu estou entregando para Deus? Porque Deus, Ele não me deixa ser humilhado, certo? Deus, Ele me sustém até aqui. Deus não me deixa faltar nada, certo? Deus não me deixa ser consumido. Deus não me deixa ser envergonhado perante os meus inimigos. Deus, Ele sempre supre as minhas necessidades, certo? Sempre edifica a minha casa. E o que eu tenho feito em troca? O que eu tenho dado em troca para Deus? Tenho dado em troca o quê? Falar: Deus, Roseli, lava o terno que domingo o pastor vai pegar no meu pé. Passa lá o terno, lá senão o pastor vai pegar no meu pé. É isso que eu tenho entregado para Deus, irmãos? Será que isso agrada o coração de Deus? Será que é isso que Deus quer da minha vida? Será que é isso que Deus Ele espera de mim como verdadeiro cristão, como verdadeiro adorador? Porque é fácil eu chegar no meu trabalho e falar para todos lá, né, como muitos, né, as pessoas que trabalham comigo, falar: nossa, eu queria saber o que tem em você, né, que você consegue resolver determinadas situações que são quase impossíveis. Mas o que tem ali? Será que é porque eu fiquei até 2, 3 horas da manhã estudando? Não é, não, irmãos. Sabe por quê? Porque, né, na minha caminhada lenta, no meu engatinhar espiritualmente, estou buscando, né, assim como todos os irmãos que aqui estão buscando o quê? Ter uma comunhão mais
forte com Deus através da vida de Jesus Cristo, testificada pelo Espírito Santo. Irmãos, eu só quero ler um trecho aqui, né, de uma passagem, de algumas coisas que Deus me colocou no coração, porque às vezes até lendo as ideias também vem na cabeça. Eu gostaria que os irmãos prestassem atenção e meditassem também um pouco. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha e exalta, levanta do pó o necessitado, e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele faz consentar-se com os príncipes, ele dá lugar de honra, pois os alicerces da terra são do Senhor. Sobre ele estabeleceu o mundo. Quem dera se toda a humanidade descobrisse quem realmente tem poder neste mundo. Se tivesse a consciência da dimensão de Deus e que a vontade dele é maior e melhor do que o mais qualificado ser humano, também abriria seu coração para ser tratado e curado por ele, das suas mazelas e dos pecados da carne. Muito tempo teria sido culpado e de muito desgaste evitado. Muitas decepções seriam inexistentes, pois Deus, além de ter o poder de onisciência de fatos, dos comportamentos e do coração do homem, por isso pode perfeitamente conduzir a vida de todo aquele que decide tê-lo por rei, permitindo ao ser humano em determinado tempo ser provado em seu caráter e em outro tempo exaltado perante aos que estão à volta. Nem toda a humilhação vem de Deus, pois muitas delas são resultados das escolhas más que tomamos em nossas vidas, ou de quem pratica o mal, ou de quem sofre perante os que praticam o mal. Mas a saída desse lugar de morte, de lixo emocional, físico e espiritual, com certeza vem somente pela ação bondosa do Altíssimo, o único capaz de levantar o desvalido, enaltecer o que foi desacreditado, curar o que está desenganado e libertar o cativo. É Jesus, irmãos. Ninguém por sua força é capaz de tamanha destreza. Se por acaso obtiver sucesso respaldado no seu próprio esforço, este irá durar pouco tempo, pois Deus não divide a sua glória dele com ninguém. O resultado da ação misericordiosa do Senhor é uma grande incompreensão para os descrentes, mas os que creem sabem que o Senhor conhece seus corações. Estando no lugar de destaque, dão toda a honra a Ele, pois reconhecem que Deus foi quem nos capacitou para ocupar aquela posição. Agindo assim, se torna um instrumento em suas mãos, revelando o seu grande poder. A própria Bíblia nos fala que não se deve autotitular como sendo bom e se posicionar num lugar de destaque, mas ao contrário, deve se assentar no último banco e deixar que te reconheçam como alguém de valor e honra. Porém, nem nessa glória deve ser reconhecida pelos homens, pode ser trazida para si. É o Senhor quem faz com que te vejam no lugar escondido e o chama para ser exaltado. É sobre o comando dele que o rumo da sua vida altere. Então, irmãos, basta crer e esperar que no tempo certo, tudo que foi feito para Ele, para Deus, e por amor a Ele, se tornará em testemunho para a sua caminhada de fé. Louvado seja o nome do Senhor através da vida de seu Filho Jesus Cristo, testificado pelo Espírito Santo. Irmãos, Deus, Ele usa cada irmão aqui nessa igreja, nesse ministério. Ele usa o presbítero Douglas, Ele usa o nosso pastor, Ele usa, certo, a irmã Rosângela, Ele usa a irmã Rosa, Ele usa cada um aqui para pregar
para trazer uma palavra com poder, testificado pelo Espírito Santo que vem dos altos céus, pautado na vida de Jesus Cristo. Irmãos, não vai ser, o poder não virá de uma máquina, certo? A Bíblia ela nos ensina qual que é a diferença entre alma e espírito. Alma é vida, espírito é energia. A máquina, ela pode ter energia, mas ela não tem vida, certo? Quem tem vida é aquele que saiu do ventre da sua mãe, certo? Eu já ia falar do seu pai, mas não esqueci, saiu do ventre que saiu do ventre da sua mãe, certo? Esse sim, certo? Esse sim possui vida e energia. A máquina, irmãos, ela só possui energia, certo? E se você puxar da tomada, ela vai ser desligada. E cada vez mais o homem está querendo ser aquilo, ele está querendo se equiparar ao Criador. Como que ele vai se equiparar ao Criador? Como pode a criatura querer ser o Criador? Como pode, irmão José? É inconcebível isso. Como até a irmã Rosângela me mandou a matéria, né, atrelado a tudo aos acontecimentos que estão ocorrendo no mundo secular, né, o Congresso da ONU que vai ter agora, né, em 2020, 2030, nós vemos que, por exemplo, o homem ele está querendo criar fetos, não no útero, mas está parecendo Matrix, com todo respeito ao irmão Douglas, porque está querendo verdade, irmãos, de ter experiências já de criarem seres humanos em incubador, dispersão no útero. Aonde está a mão de Deus nisso, irmãos? Aonde está, irmão Douglas? Né? Na Bíblia, no livro de Daniel, que previu, né, o fim dos tempos, que isso iria acontecer. Aonde está escrito isso na Bíblia? Né, que Deus ele ia chancelar o ser humano para lhe conceder conhecimento para fazer isso. Aonde está isso, irmãos? Certo? Irmãos, que nessa manhã nós possamos ter mais fé, mais convicção, né, de que Deus ele é o nosso único, real, verdadeiro Redentor e Salvador. Que nós possamos ter convicção que Deus não é um Deus de se Deus quiser. Se Deus quiser, vamos tirar o se Deus quiser. Se Deus aprovar, se Deus não. Deus ele irá comigo, porque eu tenho fé e eu tenho convicção que a minha vida está na mão daquele que concedeu o seu Filho amado, certo? Por sacrifício, que derramou o seu cruz na cruz do Calvário, que nos comprou com o seu sangue, certo? Que foi dolorido para Deus ver o seu Filho ali crucificado, certo? Que nos comprou, certo? E que nos reconciliou com Ele. Irmãos, é esse o Deus que nós servimos. Não é o Deus de inteligência artificial, não é o Deus de madeira, não é um Deus de barro, não é um Deus, não é um Deus mudo, nem cego, nem surdo. É um Deus, irmãos, de poder, Criador dos anjos, das estrelas, dos céus e dos querubins. E assim eu agradeço a minha oportunidade de falar com vocês.